Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminit Namine. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido aos seus pés de lótus. Aqui, nessa aula da noite aqui, vamos dar continuidade à história de Srila Prabhupada, onde falamos hoje de manhã assim, com bastante êxtase. Então, por causa dos negócios, Prabhupada, sua esposa e sua família mudaram-se para Allahabad. E foi lá em 1932 que Prabhupada recebeu iniciação e tornou-se discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati. A história dos próximos 30 anos de sua vida na Índia é a história de um crescente desejo singular de pregar a consciência de Krishna mundo afora, como seu mestre espiritual ordenara. Contudo, as responsabilidades familiares e a pregação de Prabhupada pareciam entrar em conflito. A sua esposa era religiosa no lar, mas não gostava da ideia de trabalhar para propagar a consciência de Krishna. Mesmo quando Prabhupada tentou promover reuniões em sua casa e falar sobre o Bhagavad Gita, ela preferia ficar no andar superior bebendo chá. No entanto, apesar de sua relutância, Prabhupada mostrou-se paciente e tentou incluí-la nessas palestras. Como um vendedor farmacêutico, Prabhupada fazia muitas viagens de trem, especialmente no norte da Índia. Ele achou que, ficando rico, poderia então utilizar o seu dinheiro para propagar a missão de Bhaktisiddhanta Sarasvati. E este pensamento o encorajava em seus negócios. Prabhupada não conseguia viajar com seu mestre espiritual, nem vê-lo frequentemente, mas sempre que possível tentava marcar para Calcutá uma viagem de negócios quando seu mestre espiritual também estivesse por lá. Assim, quando tinham passado 4 anos, Prabhupada conseguiu ver o seu mestre espiritual cerca de 12 vezes. Embora Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati argumentasse com muita veemência contra outras filosofias, a ponto de seus próprios discípulos serem muito cautelosos em aproximarem-se dele, sempre que ele estivesse sentado sozinho, e embora Prabhupada mantivesse contato com ele, assim, um contato bastante limitado, todavia Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sempre o tratava gentilmente. Prabhupada mais tarde recordava: às vezes, meus irmãos espirituais criticavam porque eu conversava um pouco livremente com ele, e eles citavam este ditado em inglês que os tolos se precipitam para onde os anjos temem pisar. Mas eu pensava: tolo? Talvez, mas essa é a minha maneira de ser. Meu Guru Maharaj foi sempre muitíssimo afetuoso comigo. Em 1935, na ocasião do 62º aniversário de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Prabhupada apresentou um poema e um ensaio na reunião de seus irmãos espirituais em Bombaim. Os artigos foram bem recebidos e, consequentemente, publicados na revista da Gaudiya Mata, o Harmonista. Um de seus irmãos espirituais informalmente apelidou Prabhupada como Kavi, que quer dizer poeta erudito. No entanto, para Prabhupada,
A glória de seu primeiro manuscrito publicado veio quando o poema chegou às mãos de Bhaktisiddhanta Sarasvati e lhe deu prazer. Uma estrofe específica deixou Srila Bhaktisiddhanta tão feliz que ele fez questão de mostrá-la a todos os seus convidados, que dizia assim: o absoluto é senciente, tu provaste, a calamidade impessoal, tu eliminaste. De alguma forma, desta simples quadra, Prabhupada detectou a essência da pregação que seu mestre espiritual fazia contra as filosofias impersonalistas. E Srila Bhaktisiddhanta viu que isto indicava quanto Prabhupada conhecia a mente de seu Gurudeva. Srila Bhaktisiddhanta também achou o ensaio de Prabhupada agradável e mostrou a alguns de seus devotos íntimos. E disse: tudo o que Prabhupada escrever, instruiu ele ao editor do Harmonista, publique. Um dos mais significativos encontros de Prabhupada com seu mestre espiritual aconteceu em Vrindavana em 1935. Prabhupada deixara de ser novato, passando então a discípulo genuíno, fazendo o melhor que podia dentro do contexto da vida familiar. Certo dia, enquanto caminhava pelo lago sagrado de Radhakunda com Prabhupada e vários outros discípulos, Srila Bhaktisiddhanta começou a falar confidencialmente para Prabhupada. Disse que alguns de seus discípulos, na função de líderes, estiveram se desentendendo, e isto o entristecia muito. Os discípulos discutiam para definir a quem caberia o direito de usar os diversos aposentos e acomodações na sede da Gaudiya Mati em Calcutá. Se eles começaram a brigar agora, que fariam após a partida de seu mestre espiritual? Prabhupada não tomava parte nestes assuntos e nem sequer sabia os pormenores desse envolvimento. Porém, enquanto ouvia seu mestre espiritual, também ficou triste, profundamente preocupado. Srila Bhaktisiddhanta disse para Prabhupada: haverá fogo. Algum dia haveria fogo na Gaudiya Mati de Calcutá, e este fogo de interesses partidários se espalharia, causando destruição. Prabhupada ouvia, mas não sabia o que fazer. Seria melhor, disse Bhaktisiddhanta Sarasvati, tirar o mármore das paredes do templo e conseguir dinheiro. Seria bem melhor se eu pudesse fazer isso e imprimir livros. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati disse diretamente para Prabhupada: eu tinha um desejo de imprimir alguns livros. Sempre que você conseguir dinheiro, imprima livros. Postado à beira do Radhakunda e contemplando seu mestre espiritual, Prabhupada sentia estas palavras entrarem profundamente em sua vida. Sempre que você conseguir dinheiro, imprima livros. Srila Bhaktisiddhanta partiu do mundo mortal em dezembro de 1936. Um mês antes de sua partida, Prabhupada escreveu-lhe uma carta. Ele estava pensando que, como grihasta, não podia servir totalmente a seu mestre espiritual e desejava saber o que mais podia fazer. Assim, ele indagou: há algum serviço específico que eu possa fazer? 2 semanas mais tarde, Prabhupada recebeu uma resposta: tenho completa confiança de que você pode explicar em inglês nossos pensamentos e argumentos às pessoas que não são versadas nas línguas Bengali e Hindi.
Isso fará muito bem para você, como também para a sua audiência. Tenho muita esperança de que você pode se tornar um excelente pregador para aqueles que se comunicam através do inglês. Imediatamente, Prabhupada reconheceu que esta era a mesma instrução que ele recebera em seu primeiro encontro com Srila Bhaktisiddhanta em 1922. Ele tomou isto como uma confirmação. Agora, Prabhupada não tinha dúvida alguma quanto ao propósito de sua vida. O fogo da mata que Srila Bhaktisiddhanta predissera irrompeu quase imediatamente. Alguns dos discípulos mais velhos discutiam a respeito da sucessão na liderança das matas, e a coisa logo se degradou, passando eles a disputar legalmente a propriedade dos templos. Como um comerciante grihasta, Prabhupada tivera pouca participação nas atividades da Gaudiya Mata, e agora este era um fator a ele favorável. Prabhupada estava à distância da rixa, mas lamentava que não estivesse sendo cumprida a ordem que seu mestre espiritual dera a seus discípulos, mandando-os trabalhar cooperativamente, e com isso a sua coesa instituição de templos e gráficas estava entrando em colapso. Logo, estourou outra disputa bem maior, a Segunda Guerra Mundial. Por meio de sua tática conhecida como a política da rejeição, os ingleses afundaram muitos barcos indianos que carregavam alimentos e destruíram grande parte da safra de arroz da Índia Oriental, temendo que o alimento caísse nas mãos do inimigo. Isto deixou os indianos passando fome e sem os barcos que precisavam para fazer comércio. Sucedeu assim a pior fome que atingiu a Bengala em 150 anos. Prabhupada conseguia adquirir apenas o suficiente para que sua própria família sobrevivesse. Porém, mês após mês, via os caminhos e espaços abertos congestionados de mendigos, cozinhando seu alimento em fogões improvisados e dormindo ao relento ou debaixo de árvores. Prabhupada via crianças famintas remexerem as latas de lixo em busca de um punhado de comida. Nesse ponto, faltava muito pouco para disputarem como os cães a posse do lixo, e isso também se tornou uma visão familiar nas ruas de Calcutá. Por intermédio dos ensinamentos transmitidos por Srila Bhaktisiddhanta, Prabhupada compreendia sofrimentos tais como a fome. Pelo desígnio de Deus, a terra podia produzir bastante alimento. O problema era a cobiça e a má administração do homem. Não há escassez no mundo, dissera Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. A única escassez é a consciência de Krishna. Mais do que nunca, agora, essa visão espiritual parecia relevante e crescia em Prabhupada uma ansiedade para administrar aquilo que ele sabia ser o remédio para todas as doenças. Convencido de que precisava transmitir uma mensagem urgente aos cidadãos que no mundo foram desgastados pela guerra, Prabhupada pensou em iniciar uma publicação que, tendo como ponto de referência as Escrituras, apresentasse as crises no mundo no mesmo estilo ousado que seu mestre espiritual empregara. Ideias não faltavam, e para esse mesmo propósito,
Prabhupada vinha poupando dinheiro de seus negócios. No aposento frontal de seu apartamento em Calcutá, Prabhupada idealizava, escrevia, editava e datilografava o manuscrito para uma revista. Ele deu-lhe como nome Volta ao Supremo, sob a ordem direta de Sua Divina Graça Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, editada e fundada pelo Senhor Abhay Charan D. No entanto, repetidas vezes, ele tinha de pedir aos funcionários do governo a permissão de usar papel para imprimir seu jornal. Embora Prabhupada fosse apenas uma voz entre bilhões, sem nenhum respaldo, dinheiro ou adeptos, ele confiava em seu Guru e no Senhor Krishna. Prabhupada estava convicto de que sua importante mensagem, portanto, mesmo durante a guerra, em meio às explosões e às mortes, lançou seu primeiro número. Porque, pensava ele, há uma grande necessidade de uma literatura como esta. Grandes eventos nacionais continuaram a desenrolar-se no cenário mundial através da década de 40 na Índia. Em 1947, após uma longa espera, a Índia tornou-se independente da Inglaterra. Mas a felicidade nacional foi logo seguida pelo horror, pois centenas de milhares de pessoas morriam na luta que foi desencadeada depois que a nação se separou em Índia e Paquistão. Como Prabhupada mais tarde recordou, vimos em 1947 a luta entre hindus e muçulmanos. Um grupo era hindu e o outro grupo era muçulmano. Eles lutaram e muitos morreram. E após a morte, ninguém queria saber quem era hindu ou quem era muçulmano. Os funcionários municipais empilhavam os corpos para os jogarem em algum lugar. Prabhupada não confiava nas promessas de paz, nem considerava a independência indiana como sendo a solução. Enquanto os líderes não fossem conscientes de Deus, que mudança poderia haver? Na revista Volta ao Supremo, em seu artigo Conversas entre Gandhi e Jinnah, ele escreveu: até o dia da aniquilação continuará a luta entre hindus e muçulmanos, entre cristãos e não cristãos, entre budistas e budistas. Seu ponto era: enquanto cultivarem interesses egoístas e desejos de gozo dos sentidos, as pessoas continuarão lutando. A verdadeira unidade somente seria possível na plataforma da compreensão espiritual e do serviço ao Supremo. Mesmo quando não conseguia juntar suficiente dinheiro para publicar números regulares da revista De Volta ao Supremo, Prabhupada continuava escrevendo. Seu projeto mais ambicioso era um comentário sobre o Bhagavad Gita, mas ele também pregava a mensagem do Senhor Chaitanya por intermédio de cartas. Ele escreveu para muitos líderes do governo, para respeitáveis conhecidos e para pessoas cujos artigos lera ou cujas atividades lhe chamaram a atenção no jornal. Apresentando-se sempre como um servo humilde, explicava suas ideias sobre como aplicar a original cultura da Índia, a cultura consciente de Krishna, como a solução exitosa para todas as espécies de dilemas. Às vezes, suas cartas provocavam respostas nos funcionários e secretários do governo,
mas, em geral, elas eram ignoradas. Que Prabhupada pensasse em ocupar Mohandas Gandhi em serviço devocional era inevitável, por causa de uma vida de atividades corajosas, ascéticas e morais em prol de seus compatriotas. Gandhi tinha grande poder para influenciar as massas indianas. Ademais, Prabhupada lhe devotava um sentimento especial, tendo sido um seguidor seu quando era rapaz. Em 7 de dezembro de 1947, Prabhupada escreveu uma longa carta para Gandhi em Nova Delhi. Ele sabia que Gandhi estava se desentendendo com muitos de seus antigos seguidores, que haviam assumido a liderança da nação e negligenciavam suas doutrinas que defendiam a unidade hindu-muçulmana e o agrarianismo. Os hindus e também os muçulmanos teciam críticas a ele. Aos 78 anos, Gandhi estava fisicamente fraco e melancólico. Prabhupada sabia que provavelmente sua carta jamais chegaria a Gandhi, mas, não obstante, a enviou. Denominando a si mesmo como um desconhecido amigo de Gandhi, ele escreveu: "Digo-lhe como um amigo sincero que você deve retirar-se imediatamente da atividade política, caso não deseje ter uma morte em glória." Embora calorosamente reconhecendo a honra e o prestígio de Gandhi, disse que tudo isso redundaria em ilusão, a menos que Gandhi se afastasse da política e se ocupasse em compreender e pregar o Bhagavad Gita. Especialmente agora que estava no fim da vida, aconselhou Prabhupada a Gandhi abandonar o campo político e aproximar-se da verdade absoluta. Prabhupada solicitou que, pelo menos por um mês, Gandhi deveria retirar-se e ocupar-se com ele em discutir o Bhagavad Gita. Prabhupada nunca recebeu uma resposta a esta carta, e um mês mais tarde, em 30 de janeiro, Gandhi faleceu. De repente, a carta que Prabhupada escrevera no mês anterior soava como uma profecia. À medida que Prabhupada intensificava seu envolvimento em escrever e pregar, seus negócios e afazeres familiares diminuíam. Ele sentia que um verso específico que o Senhor Krishna fala no Srimad Bhagavatam aplicava-se a ele. Esse verso dizia: "Ao desenvolver misericórdia especial para com alguém, eu, Krishna, pouco a pouco tiro todas as suas posses materiais." Então, os seus amigos e parentes rejeitam esse indivíduo empobrecido e desprezado, restando-lhe apenas Krishna. Prabhupada, ao ver que o seu negócio em Allahabad produzia intensa dívida, tentou abrir uma fábrica em Lucknow. A princípio ela parecia lucrativa, mas com o tempo veio também a perda de dinheiro e ela teve de ser fechada. Enquanto continuava mantendo sua esposa e filhos num apartamento em Calcutá, a maior parte do tempo Prabhupada vivia longe deles. Prabhupada novamente mudou-se para Allahabad, mas investia cada vez menos energia na venda de produtos farmacêuticos. Estava mais interessado em pregar. Quando um cliente de Prabhupada que trabalhava num hospital na cidade de Jhansi convidou-o para dar uma palestra no Gita Mandir, Prabhupada aceitou com muita alegria. Sua palestra foi bem recebida
pela audiência de Jhansi, que se constituía principalmente de jovens estudantes e profissionais de medicina. No entanto, a apreciação deles foi principalmente social e cultural. Estavam acostumados a ouvir muitos oradores a quem convidavam para seus programas de palestra e jamais pretendiam que Prabhupada tentasse estabelecer um centro permanente em Jhansi. Mas Prabhupada era idealista e ambicioso, deixando seus negócios de Allahabad nas mãos de seu filho, tentou criar em Jhansi um movimento espiritual. Prabhupada estava com 56 anos e achou que agora devia começar muito seriamente a executar as ordens de seu mestre espiritual. Como falou para um dos homens em Jhansi, assim: o mundo inteiro está esperando, Senhor Mitra, pela revolução espiritual. Como a instituição de seu mestre espiritual, a Gaudiya Mata, tornara-se ineficaz devido a brigas e permanentes facções, Prabhupada tentou iniciar um movimento de devotos com atividades mundiais. Embora tivesse apenas 1 ou 2 ajudantes ativos, conseguiu o uso de um templo abandonado e pôs-se a trabalhar na tentativa de estabelecer uma espécie de Nações Unidas espiritual, como ele idealizara. Prabhupada patenteou e registrou legalmente o seu movimento como a Liga dos Devotos. Porém, enquanto se absorvia nesses assuntos, certo dia, Prabhupada recebeu um telegrama dizendo que sua firma em Allahabad fora assaltada. Seus empregados roubaram seu dinheiro, remédios e tudo o que era valioso. Ao ler esta notícia, Prabhupada ficou calado, mas então riu e pronunciou um verso do Bhagavatam, que a misericórdia de Krishna esmagaria o sucesso material de um devoto sincero. Quando um dos seus amigos em Jhansi aconselharam-o a voltar para Allahabad, Prabhupada replicou: não, isso não é bom para mim. Primeiro eu fiquei triste de ver isso, mas agora eu posso ver que um grande apego chegou ao fim e minha vida agora está totalmente rendida e dedicada a Sri Sri Radha Krishna. Assim, numa visita à sua família em Calcutá, Prabhupada eximiu-se definitivamente de suas responsabilidades familiares. Possuía ainda um pequeno negócio lá e fora tentar arrecadar fundos para seu trabalho missionário em Jhansi. Mas, inevitavelmente, foi lançado de novo nas responsabilidades familiares. Alguns de seus filhos ainda eram solteiros. Aluguel e contas tinham de ser pagos. Mesmo se Prabhupada fosse desenvolver seu estabelecimento farmacêutico em Calcutá, a sua família consumiria tudo o que ele ganhasse. E mesmo que cedesse às exigências de sua família e fosse morar em casa, a maior dificuldade ainda permaneceria. Eles não levavam a sério o serviço devocional. Que adiantaria, pensava ele, se eles não se tornassem devotos? Sua esposa e parentes não estavam interessados na pregação que ele realizava em Jhansi, mas queriam que ele gastasse mais tempo fazendo negócios e cuidando da família. O sogro de Prabhupada reclamava: por que você está sempre falando sobre Deus? Mas quando os amigos vinham visitar Prabhupada, continuava falando e pregando sobre o Bhagavad Gita
exatamente como fizera em Jhansi. E como antes, sua esposa e o resto da família ficavam tomando chá num cômodo separado. Prabhupada mais tarde recordaria: eu fazia todos os esforços para que ela me ajudasse trabalhando comigo na propagação da consciência de Krishna, mas ela era muito determinada. Assim, finalmente, após 30 anos, pude compreender, ela não me traria, não prestaria nenhuma ajuda. Prabhupada sempre aconselhava sua esposa a não beber chá. Não era a prática de uma estrita família Vaishnava. Finalmente ele disse: você tem de escolher entre mim e o chá. Ou o chá vai ou eu vou. A esposa de Abai replicou gracejando: bem, então terei de abandonar meu marido. Então, certo dia, ela cometeu um sério erro. Ela trocou por alguns bolinhos que são servidos com chá a cópia do Srimad Bhagavatam de seu esposo. Quando a Prabhupada chegou em casa e procurou o livro sagrado, ela contou-lhe o que acontecera. Prabhupada ficou surpreso e o incidente o estimulou a deixar sua família definitivamente. Agindo com rígida determinação, ele deixou a sua família e os negócios. A década de 50 foram anos dificílimos para Prabhupada. Ele voltou para Jhansi, mas teve de deixar seu prédio, pois a esposa do governador insistiu para que este fosse utilizado como um clube de senhoras, e não como a Liga dos Devotos. Sem um lugar para ficar e sem verdadeiro apoio, ele partiu para Jhansi, mas não abandonou seu plano, que era iniciar uma associação mundial de devotos. Após mudar-se para um ashrama em Delhi e morar por algum período com alguns de seus irmãos espirituais, voltou a ficar sem ninguém, virando um mendicante que permanecia de semana a semana em diversos templos ou no lar de alguma pessoa abastada e piedosa que o recebesse. Em se tratando de alimentação, vestuário e abrigo, estes foram os tempos mais difíceis que ele jamais atravessara. Desde sua infância, ele sempre tivera alimentação adequada e boas roupas e jamais se aventou a hipótese de que ele ficaria sem uma casa para morar. Prabhupada fora o filho predileto de seu pai e recebera orientação e afeição especiais de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Mas durante a década de 50, Prabhupada ficou sozinho. Prabhupada passava seu tempo escrevendo e buscando doadores para quem pregava o Bhagavad Gita. Sua meta não era encontrar uma residência permanente, mas imprimir a sua literatura transcendental e estabelecer um movimento poderoso que o ajudasse a propagar a consciência de Krishna. E para isso ele necessitava de dinheiro. Assim, Prabhupada estava recorrendo a homens abastados, tentando encontrá-los em seus escritórios e lares, apresentando seus manuscritos e explicando a sua missão. Mas poucos corresponderam. E quando esboçavam alguma reação, a doação costumava ser apenas de 5 ou 10 rúpias. No entanto, Prabhupada acabou coletando bastante para voltar a imprimir a sua revista de volta ao Supremo. Faltando-lhe dinheiro para sequer comprar roupas adequadas, Prabhupada passou o gélido inverno de Delhi sem um casaco. Ele regularmente caminhava até a gráfica para ler as últimas provas da revista Volta ao Supremo. Quando o impressor lhe perguntou por que ele estava interessado em sua revista,
Mesmo se submetendo a todos esses inconvenientes, ele replicou: é minha missão. Ele acertou com a gráfica o pagamento em pequenas prestações. Após retirar as cópias da gráfica, Prabhupada caminhava pela cidade vendendo-as. Sentava-se a uma mesinha numa banca de chá e quando alguém se sentava a seu lado, pedia-lhe que, por favor, levasse uma cópia de volta ao Supremo. Por intermédio de seus artigos e editoriais, Prabhupada criticava as tendências materialistas e ateístas da civilização moderna. Prabhupada também descreveu suas experiências pessoais, reagindo à resistência polida e impolida que encontrava enquanto vendia volta ao Supremo. Ele escreveu um artigo que se intitulava Falta de Tempo, uma doença crônica do homem comum. Seus artigos jamais eram exasperados, estridentes ou fanáticos, apesar da intensa pobreza em que ele vivia e apesar da urgência de sua mensagem. Escrevia na expectativa de encontrar seu leitor preparado para ouvir filosofia sensata e desejoso de aceitar a verdade, especialmente ao ser apresentada de maneira lógica, relevante e autorizada. Além de vender volta ao Supremo em bancas de chá e entregar cópias a doadores, Prabhupada também despachava pelo correio cópias gratuitas, tanto dentro da Índia quanto para o exterior. Já fazia muitos anos que a vasta audiência de leitores cuja língua era o inglês e que vivia fora da Índia despertara a sua preocupação, e ele queria atingi-los, reunindo endereços de bibliotecas, universidades e fontes culturais e governamentais situadas fora da Índia. Ele enviou pelo correio tantas volta ao Supremo quanto podia pagar. Preparou uma carta para seus leitores ocidentais, sugerindo que estes deveriam ser ainda mais receptivos do que seus compatriotas. No campo de batalha doméstico, Abai enviou cópias da revista Volta ao Supremo ao presidente da Índia, o Dr. Rajendra Prasad, juntamente com uma carta que lhe advertia sobre o perigoso destino que aguarda uma sociedade conduzida pela impiedade. Por favor, portanto, salve-os da grande queda. Solicitou a Sua Excelência que pelo menos desse uma olhada nas manchetes das cópias anexas de Volta ao Supremo e considerasse a possibilidade de que o editor pudesse ter uma entrevista com ele. Estou gritando sozinho na selva no momento atual, escreveu Prabhupada, e a Sua Excelência jamais respondeu. Mesmo com o calor do verão de Nova Delhi, quando a temperatura atinge mais de 45 graus, Prabhupada continuou a sair diariamente para vender a sua publicação quinzenal. Certa vez ele sofreu de insolação e teve vertigem na rua, até que um amigo o recolheu em seu carro e o levou a um médico. Noutra ocasião, foi chifrado por uma vaca e durante algum tempo ficou atirado na margem da estrada sem que ninguém viesse lhe dar assistência. Nestes momentos, às vezes, ele ficava imaginando por que abandonara o lar e os negócios, e por que, como agora se rendera a Krishna, tudo ficara tão difícil. Porém, anos mais tarde,
quando sua missão da consciência de Krishna estabeleceu-se em muitos países, com muitos discípulos, ele diria: na época eu não pude compreender, mas agora percebo que todas aquelas dificuldades foram patrimônios. Era tudo misericórdia de Krishna. Enquanto continuava envidando esforços para imprimir e vender Volta ao Supremo em Delhi, Prabhupada decidiu estabelecer residência em Vrindavana, situada a cerca de 130 quilômetros ao sul de Nova Delhi. Os Gaudiya Vaishnavas consideravam que Vrindavana é o lugar mais sagrado do universo, pois foi lá que o Senhor Krishna executou os seus passatempos infantis durante sua encarnação há 5.000 anos. Há 500 anos, os principais seguidores do Senhor Chaitanya foram para Vrindavana, escreveram livros, estabeleceram templos e encontraram os lugares dos diversos passatempos que Krishna realizou nas florestas, nos pastos e ao longo das margens dos rios. A ideia de Prabhupada era escrever os seus ensaios na atmosfera pacífica e espiritual de Vrindavana e viajar até Delhi para distribuir a sua literatura e conseguir doações de patronos respeitáveis. Ocupou um aposento simples e muito barato no templo de Vanshikopaladji, localizado às margens do rio Jamuna, e ali ingressou no tipo de vida especial próprio de Vrindavana. Prabhupada não via Vrindavana como ela era vista por uma pessoa comum. Como um devoto puro de Krishna, sentia grande bem-aventurança pelo simples fato de caminhar por sua alameda empoeirada, ou de ver as formas da deidade de Krishna, que apareciam a cada rua em milhares de templos e lares. De seu pequeno aposento no terraço, Prabhupada podia ver o Jamuna fluindo diante dele e estendendo-se num amplo lençol de rio sinuoso que brilhava ao sol vespertino. De noite, Prabhupada desfrutava das refrescantes brisas do Jamuna e ouvia os devotos cantando suas orações noturnas no Keshigata. Prabhupada ouvia sinos badalarem nos templos por toda a cidade e às vezes ele parava de escrever e caminhava pelas áreas atarefadas entre os residentes e visitantes peregrinos. Ouvia o canto de Hare Krishna em toda parte, e muitos transeuntes cumprimentavam-no com o costumeiro Jai Radhe e Hare Krishna. Assim como Vrindavana era a morada de Krishna, Prabhupada era o servo de Krishna. Em Vrindavana, Prabhupada sentia-se em casa. Naturalmente, ele continuava pensando em pregar, ansiando para que outros conhecessem a paz e o êxtase íntimos existentes em Vrindavana. Krishna, a suprema personalidade de Deus, convidava todas as almas a lhe fazerem companhia em sua morada eterna. Todavia, mesmo na Índia, poucos compreendiam. E fora da Índia, as pessoas não sabiam nada sobre Vrindavana, ou sobre o Jamuna, ou o que é que significa estar livre de desejos materiais. Prabhupada pensava: por que isto deveria faltar a alguma pessoa neste mundo inteiro? Esta era a morada da paz. Entretanto, ninguém sabia nada sobre ela. Tampouco as pessoas se interessavam. Mas era isto que elas realmente desejavam. Imbuída desse desejo de difundir as glórias da Vrindavana eterna, Prabhupada trabalhava quase constantemente em Vrindavana
para produzir cada número de volta ao Supremo. Contudo, a viagem regular tornou-se difícil. Ele tomava o trem matinal com destino a Delhi e, não tendo onde hospedar-se, retornava para Vrindavana na mesma noite. Não sobrava muito tempo para ele ficar na cidade, e isso saía caro. Às vezes um cavaleiro piedoso dava-lhe um lugar para ficar, mas mesmo com suas despesas pessoais mínimas, Prabhupada tinha dificuldade em arrecadar doações suficientes para custear as viagens, a impressão e a correspondência. Após produzir 12 edições quinzenais consecutivas de Volta ao Supremo, Prabhupada voltou a ficar sem dinheiro. O impressor disse que não podia imprimir só por amizade. Ao voltar para Vrindavana, Prabhupada continuou a escrever, mas sem nenhum plano para publicação. Certo dia, numa atitude de renúncia e solidão, Prabhupada compôs um poema bengali intitulado Vrindavana Bhajana. Suas estrofes iniciais eram especialmente introspectivas e pessoais. A primeira estrofe dizia: estou sentado sozinho em Vrindavana Dhamma. Com este gesto estou compreendendo muita coisa. Tenho minha esposa, filhos, filhas, netas, tudo, mas não possuo dinheiro algum. Logo, eles são uma glória infrutífera. Krishna mostrou-me a forma nua da natureza material. Por sua força, hoje toda ela se tornou insípida para mim. Aos poucos eu retiro, diz Krishna, toda a fortuna daquele com quem sou misericordioso. Como eu seria capaz de compreender esta misericórdia do misericordiosíssimo? E a segunda estrofe dizia: vendo que eu estava sem dinheiro, todos me abandonaram, esposa, parentes, amigos, irmãos, todos. Isto é miséria, porém me fez sorrir, sento-me sozinho e sorrio. Nesta maia sansara, quem é que eu realmente amo? Para onde foram agora meu pai e mãe amados? E onde estão todos os meus predecessores, que eram minha própria gente? Quem me dará notícias deles? Dize-me quem? Tudo o que sobrou desta vida familiar foi uma lista de nomes. Certa noite, Prabhupada teve um sonho impressionante. O mesmo sonho que tivera várias vezes antes, durante seus dias como chefe de família. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati apareceu exatamente como Prabhupada o conhecera, o sannyasi alto e erudito, vindo diretamente do mundo espiritual, do séquito pessoal de Krishna. Ele chamava Prabhupada e indicava que este deveria segui-lo. Chamava e gesticulava repetidas vezes. Estava pedindo que Prabhupada tomasse sannyasa. Venha, instava ele, torne-se um sannyasi. Abai despertou maravilhado. Ele considerou esta instrução como outro aspecto da instrução original que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati lhe dera na primeira vez em que eles haviam se encontrado em Calcutá. A mesma instrução que seu mestre espiritual solidificara mais tarde numa carta. Torne-se um pregador para as pessoas da língua inglesa e propague a consciência de Krishna por todo o mundo ocidental. Sannyasa era para este fim. Caso contrário, por que seu mestre espiritual lhe pediria para aceitar isto? Nos padrões do sistema social védico, o homem normalmente deixa a sua família aos 50 anos e torna-se um monge renunciado, um sannyasi, e então, nos seus dias restantes, ele se dedica a cantar, ouvir
e pregar as glórias do Senhor. Prabhupada deduziu que seu mestre espiritual dizia: agora tome sannyasi e você realmente será capaz de cumprir essa missão. Anteriormente não estava no momento certo. Prabhupada deliberou cautelosamente, aceitando o sannyasi. O Vaishnava dedica todo o seu corpo, mente, palavras a serviço da Suprema Personalidade de Deus, renunciando todos os outros compromissos. Prabhupada já estava fazendo tudo isso, mas sentia que, aceitando a ordem de sannyasa, ele poderia solidificar a sua posição e continuar ganhando ímpeto para executar a grande tarefa que ainda se apresentava à frente. O padrão védico e o exemplo mostrado pelos acharyas anteriores eram que, se alguém desejasse liderar um movimento de pregação, ele precisava aceitar sannyasi. A princípio, Prabhupada resistira, mas agora reconsiderava. Dirigiu-se a um irmão espiritual, Keshava Maharaj, em Mathura, que enfatizou que Prabhupada tomasse sannyasi imediatamente. Anos mais tarde, Prabhupada recordaria: eu estava sentado sozinho em Vrindavana, escrevendo. Meu irmão espiritual insistia comigo: Bhaktivedanta Prabhu, porque você deve tomar esta atitude. Sem aceitar a ordem de vida renunciada, ninguém pode tornar-se um pregador. Era meu mestre espiritual, que insistia através deste irmão espiritual. Assim, a contragosto, aceitei. Após uma cerimônia formal de sannyasa em Vrindavana, o nome de Abhay tornou-se Abhay Charan Naravina Bhaktivedanta Swami. No entanto, seus problemas básicos persistiam. Ele queria pregar a consciência de Krishna, mas poucos se interessavam em ouvir. Nada disso mudou só porque ele tornou-se um sannyasi. Entretanto, houve uma mudança. Bhaktivedanta Swami decidiu escrever livros. Quando um bibliotecário aconselhou a escrever livros, eles eram permanentes, ao passo que jornais eram lidos uma vez e jogados fora. Bhaktivedanta Swami achou que seu mestre espiritual estava falando através desta pessoa. Então, um oficial do exército indiano, que gostou de volta ao Supremo, lhe deu a mesma sugestão. Em ambos os casos, Bhaktivedanta Swami aceitou o conselho como uma revelação de seu mestre espiritual. Prabhupada lembrou-se logo do Srimad Bhagavatam, pois esta era a escritura Vaishnava mais importante e autorizada. Embora o Bhagavad Gita contivesse, em essência, todo o conhecimento védico, que ali era apresentado como se fosse o ABC, o Srimad Bhagavatam era elaborado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e Bhaktivinoda Thakura comentaram o Bhagavatam em Bengali. De fato, a maioria dos grandes acharyas Vaishnavas no passado tinha comentado o Srimad Bhagavatam, a escritura védica imaculada. Traduzido e comentado em inglês, este livro poderia, algum dia, mudar os corações do mundo todo. E se Bhaktivedanta Swami Prabhupada pudesse ao menos publicar alguns livros, sua pregação aumentaria. Ele poderia ir para o exterior com confiança e não aparecer de mãos vazias. Prabhupada voltou a Delhi com um novo propósito. Na Índia, a capital do papel e da impressão, estava na seção Chandini Chowk, da velha Delhi. E Bhaktivedanta Swami achou melhor dar um jeito de instalar-se por lá para negociar regularmente a impressão de livros.
Por intermédio de um antigo contato que trabalhava numa gráfica, ele encontrou-se com um proprietário de templo que lhe cedeu gratuitamente um aposento em seu templo de Radha Krishna, situado próximo a Chandni Chowk. A região era chamada de Shipwada, um quarteirão congestionado de hindus e muçulmanos. Agora Prabhupada poderia trabalhar em Vrindavana ou em Delhi. Com entusiasmo renovado, ele recolheu algumas doações e voltou a publicar Volta ao Supremo, enquanto ao mesmo tempo iniciava sua tradução e comentário do Srimad Bhagavatam. Prabhupada avaliou o tamanho do projeto que estava tentando. O Bhagavatam continha 18.000 versos em 12 cantos, os quais ele imaginou que chegariam a pelo menos 60 volumes. Achou que poderia concluí-los em 5 ou 7 anos. Prabhupada pensava: caso o Senhor me mantenha fisicamente apto, então eu poderei concluir esta obra satisfazendo o desejo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Havia completo inter-relacionamento na atitude que levou Bhaktivedanta Swami a aceitar sannyasi, a desenvolver a ideia de escrever e publicar o Srimad Bhagavatam e a cultivar o desejo de pregar no Ocidente. Para pregar, Prabhupada teria de contar com livros, especialmente se queria vir para o Ocidente. Havia milhões de livros no Ocidente, mas nenhum como este, nenhum para preencher o vazio espiritual nas vidas das pessoas. No entanto, ele não apenas escreveria, mas pessoalmente levaria os livros para o Ocidente, apresentá-los-ia e ensinaria todo mundo, através dos livros e em pessoa, a desenvolver amor puro por Deus. Embora fosse conhecido como alguém que prega em inglês, Prabhupada sabia que sua apresentação numa língua estrangeira tinha muitas falhas técnicas, e ele não tinha nenhum revisor para corrigi-lo. Mas essas falhas técnicas não o dissuadiram de imprimir o Srimad Bhagavatam. Esta era uma emergência. Quando há um incêndio na casa, escrevia Prabhupada, os ocupantes da casa saem para pedir ajuda aos vizinhos, que para esses moradores podem ser estrangeiros e, no entanto, sem linguagem adequada, as vítimas do incêndio expressam-se e os vizinhos compreendem a necessidade, muito embora esta não tenha sido expressa em linguagem adequada. Quando se trata de difundir por toda a atmosfera poluída dos dias atuais esta mensagem transcendental do Srimad Bhagavatam, é necessário o mesmo espírito de cooperação. Prabhupada está apresentando o Srimad Bhagavatam intacto, com o maior respeito por Srila Vyasadeva, o autor. E esta era a sublime virtude de Prabhupada. Com certeza ele acrescentava suas compreensões pessoais, mas não num espírito de tentar sobrepujar os mestres espirituais anteriores. No importantíssimo aspecto de apresentar o assunto estritamente no Parampará, na sucessão discipular, Prabhupada fazia questão de evitar quaisquer artifícios técnicos falhos e fragmentados. Ele sabia que, sem permanecer fiel à sucessão discipular, os significados do Bhagavatam não teriam nenhum valor. Em seu aposento no templo de Shipwada, ele datilografava dia e noite em sua escrivaninha, debaixo da pequena lâmpada que estava dependurada em seu fio vindo do teto.
Prabhupada sentava-se numa fina esteira, colocada sobre o assoalho, e sobre um baú ficava diante dele sua máquina de escrever. As páginas acumulavam-se e ele punha pedras sobre elas para mantê-las no lugar. Alimento e sono eram apenas ocasionais. Prabhupada estava completamente convencido de que o Srimad Bhagavatam criaria uma revolução numa civilização desorientada. Assim traduzia cada palavra e escrevia cada significado com esmerada cautela e concentração. Mas era preciso fazer isto o mais rápido possível. Em Vrindavana, Bhaktivedanta Swami mudou-se para o templo de Radha Damodara. Agora, mesmo sem precisar sair do quarto, Prabhupada podia olhar para fora e ver o altar e a forma de Vrindavana Chandra, que com 1,20 m de altura era uma deidade de Krishna, de mármore negro, foi adorada há centenas de anos por Krishnadas Kaviraj. Este quarto era superior ao outro que ele ocupara no templo de Vanshi Gopalaji, porque agora ele morava no templo de Jiva Goswami, onde todas as grandes almas como os Goswamis, Rupa, Sanatana, Raghunatha e Jiva haviam se reunido, tomado prasadam, cantado e discutido sobre o Senhor Krishna e o Senhor Chaitanya. Este era o melhor local para trabalhar no Srimad Bhagavatam. Durante sua permanência no templo de Radha Damodara, Prabhupada preparava suas próprias refeições e, ao sentar-se para tomar prasadam, poderia ver através da treliça o túmulo samadhi de Rupa Goswami. Sentindo a presença de Rupa Goswami, pensava na missão que seu mestre espiritual o encarregara de cumprir. O mestre espiritual de Prabhupada e os mestres espirituais anteriores na sucessão discipular desejavam que o movimento da consciência de Krishna se espalhasse por todo o mundo. E enquanto diariamente obtinha inspiração sentado diante do samadhi de Rupa Goswami, Prabhupada orava, pedindo que seus predecessores espirituais o orientassem. As orientações íntimas que recebia deles eram uma imposição absoluta, e nenhum governo, nenhum editor, nenhuma outra pessoa poderia abalá-la ou diminuí-la. Rupa Goswami queria que ele fosse para o Ocidente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati queria que ele fosse para o Ocidente. E Krishna fizera arranjos para que ele fosse trazido até o templo de Radha Damodara para receber as suas bênçãos. No templo de Radha Damodara, Prabhupada sentia que havia entrado numa residência eterna, conhecida apenas pelos devotos puros do Senhor. No entanto, embora eles o tivessem permitido associar-se intimamente com eles no local de seus passatempos, sentia que eles lhe estavam ordenando que saísse de Radha Damodara e de Vrindavana e transmitissem a mensagem dos acharyas às partes do mundo que estão caídas no esquecimento. Escrever era apenas metade da batalha, a outra metade era publicar. No entanto, os impressores não estavam interessados na série do Bhagavatam, composta de 60 volumes, e Prabhupada não se interessava em diminuí-lo. Portanto, para publicar os seus livros, ele teria de solicitar doações e publicá-los às suas próprias custas.
Um impressor com quem ele manteve contato aconselhou Prabhupada a viajar para Gorakhpur e mostrar seu manuscrito a Hanuman Prasad Poddar, famoso editor religioso. Então, Bhaktivedanta Swami fez uma viagem de 800 quilômetros e obteve uma doação de 4.000 rúpias a ser utilizada para a publicação do primeiro volume do seu Srimad Bhagavatam. O próprio Prabhupada lia e corrigia as provas, e mesmo quando o primeiro volume estava sendo impresso, ele ainda estava escrevendo os últimos capítulos. Quando as provas ficavam prontas na gráfica OK Press, ele as recolhia, retornava ao seu quarto em Shipyard, corrigia as provas e então as devolvia. Em 1962, todos os dias, Prabhupada percorria a distância entre seus aposentos e a gráfica. A vizinhança era uma combinação de estabelecimentos comerciais e de conjuntos residenciais, com crianças brincando nas ruas perigosas. Prabhupada, uma figura de aparência dócil, porém determinada, caminhava em meio a esse ambiente. Enquanto Prabhupada se locomovia, passando pelos condomínios, pelos vendedores de telhas, pelas lojas cerealistas, pelas confeitarias e pelas gráficas, no alto viam-se fios elétricos, pombos e os varais nas sacadas dos apartamentos. Finalmente ele chegava a OK Press, situada logo em frente a uma pequena mesquita. Prabhupada vinha para entregar as provas corrigidas e ansiosamente supervisionar a impressão. Concluída a impressão, Prabhupada saiu para vender seus livros, exatamente como fizera com o seu jornal Volta ao Supremo. Seu trabalho foi prontamente aceito por Hanuman Prasad Poddar e pelo renomado filósofo hindu, o Dr. Radhakrishnan, que lhe teceram críticas favoráveis. O prestigioso Adyar Library boletim da Biblioteca Adyar, fez uma análise completa, observando que o editor fez sobre a matéria um vasto e profundo estudo. Seus irmãos espirituais eruditos também escreveram suas apreciações. Prabhupada, inclusive, deu um jeito de conseguir que a Embaixada dos Estados Unidos fizesse um pedido de 18 cópias para serem distribuídas naquele país por intermédio da Biblioteca do Congresso. As vendas institucionais foram estimulantes, mas depois as vendas diminuíram. Como o único agente, Prabhupada diariamente gastava horas só para vender algumas cópias. Além disso, tinha também inteira responsabilidade de arrecadar fundos para o próximo volume. Nesse interim, continuava a traduzir e escrever os significados. Mas, no ritmo atual, com as vendas tão baixas, ele não conseguiria concluir a obra enquanto estivesse vivo. Prabhupada enviou cópias a líderes políticos e recebeu críticas favoráveis de Sri Vishnunath Das, governador de Uttar Pradesh, e do Dr. Zakir Hussain, o vice-presidente da Índia. Teve também uma audiência pessoal com o Dr. Hussain e poucos meses mais tarde obteve a oportunidade de encontrar-se com o primeiro-ministro Lal Bahadur Shastri. Esta foi uma ocasião formal no jardim do prédio do parlamento, onde o primeiro-ministro,
rodeado por seus assessores, recebeu o idoso sadhu Bhaktivedanta Swami, a quem seus óculos davam um ar de erudição. Adiantou-se e apresentou a si mesmo e a seu livro, o Srimad Bhagavatam. Enquanto entregava ao primeiro-ministro uma cópia do volume 1, um fotógrafo bateu uma foto do autor e do primeiro-ministro sorrindo para o livro. No dia seguinte, Prabhupada escreveu para o primeiro-ministro Shastri. Logo, ele recebeu uma resposta pessoalmente assinada pelo primeiro-ministro que dizia: Querido Swami, muitos agradecimentos por sua carta. Agradeço deveras o fato de o Senhor me ter presenteado com uma cópia do Srimad Bhagavatam. Reconheço que o Senhor está fazendo um trabalho valioso. Seria uma boa ideia se as livrarias das instituições do governo adquirissem cópias deste livro. Utilizando as críticas favoráveis como propaganda, Prabhupada visitou prováveis doadores enquanto tentava arrecadar fundos para os volumes posteriores. Finalmente, com seu manuscrito em mãos e com o dinheiro para imprimi-lo, voltou a ingressar no mundo da gráfica, adquirindo papel, corrigindo provas e mantendo um esquema na gráfica para que se concluísse cada livro no prazo. Assim, com sua persistência, Prabhupada praticamente não tinha nenhuma fonte de renda. Conseguiu publicar em pouco mais de 2 anos o seu terceiro grande volume encadenado. Nesse ritmo, aumentando seu prestígio no mundo dos eruditos, Prabhupada logo poderia tornar-se uma figura reconhecida entre seus companheiros. Mas ele tinha a sua visão dirigida para o Ocidente. E com o terceiro volume agora impresso, sentiu que finalmente estava preparado. Prabhupada tinha 69 anos e teria de partir logo. Já fazia mais de 40 anos que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati pedira a um jovem casado residente em Calcutá para pregar a consciência de Krishna no Ocidente. A princípio, o jovem Abhay Charan considerava isso impossível. Contudo, o obstáculo da responsabilidade familiar agora fora transposto e ele estava livre para viajar para o Ocidente, embora sem dinheiro. Removida a maior parte das dificuldades, o preço da viagem e certos itens que o governo impunham para que ele desse a sua permissão, permaneciam como as últimas restrições sérias. Então, subitamente, em 1965, os impedimentos finais foram sequencialmente removidos. Em Vrindavana, Prabhupada encontrou-se com o senhor Agarwal, um comerciante de Mathura, e mencionou-lhe de passagem, como fazia com quase todas as pessoas com quem se encontrava, que desejava ir para o Ocidente. Embora tivesse conhecido Bhaktivedanta Swami durante apenas poucos minutos, o senhor Agarwal ofereceu-se para tentar conseguir-lhe um patrocinador nos Estados Unidos, pedindo a seu filho Gopal, um engenheiro na Pensilvânia, para enviar de lá um formulário de fiança. Quando o senhor Agarwal ofereceu-se a prestar esta ajuda, Prabhupada instou-lhe que, por favor, fizesse isso. Prabhupada voltou para Delhi, insistindo nas mesmas técnicas de venda de livros, esperando qualquer oportunidade que pudesse surgir. Certo dia, para sua surpresa, foi contactado pelo Ministério das Relações Exteriores
e ficou informado de que estava pronto seu certificado de não objeção, podendo assim ele viajar para os Estados Unidos. Como não recorrera a nenhum trâmite para deixar o país, teve de perguntar ao ministério o que acontecera. Eles mostraram-lhe o formulário de declaração estatuária assinado pelo senhor Gopal Agarwal, que residia em Butler, Pensilvânia. O senhor Agarwal solenemente declarou que bancaria as despesas de Prabhupada durante a sua permanência nos Estados Unidos. Agora, Prabhupada tinha um patrocinador, mas ele ainda necessitava de um passaporte, de um visto, formulário P e um bilhete de viagem. O passaporte foi simples. Agora, com o passaporte e papéis de fiança, Bhaktivedanta Swami foi para Bombaim, não para vender livros ou arrecadar fundos para imprimir, mas para conseguir alguém que o ajudasse a ir aos Estados Unidos. Ele aproximou-se de Sumati Mukherjee, diretora das linhas de navegação a vapor Scindia, que o ajudara com uma grande doação para imprimir o volume 2 do Srimad Bhagavatam. Mostrou seus papéis de finança ao secretário dela, o senhor Choksi, que ficou impressionado e como seu representante foi ter com a senhora Morarji. E o Swami de Vrindavana está de volta, contou-lhe ele. Ele publicou seu livro com a sua doação. Ele tem um patrocinador e deseja ir para os Estados Unidos. Ele quer que a senhora o envie no navio da Scindia. A senhora Morarji disse que não, que o Swamiji era muito idoso para ir aos Estados Unidos e conseguir algum feito. O senhor Choksi transmitiu-lhe as palavras da senhora Morarji, mas Prabhupada ouviu com desaprovação. Ela queria que ele ficasse na Índia e concluísse o Srimad Bhagavatam. Por que ir para os Estados Unidos? Argumentara ela. Termine a tarefa aqui. Mas Prabhupada estava determinado a ir. Ele falou que o senhor Choksi convencesse a senhora Morarji e chegou inclusive a ensinar-lhe o que deveria falar. Acho que este cavaleiro está muito inspirado para ir aos Estados Unidos e pregar para o povo de lá a mensagem do Senhor Krishna. Mas quando o senhor Choksi falou com a senhora Morarji, ela voltou a dizer não. O Swami não estava com saúde. Além disso, o povo dos Estados Unidos não era tão cooperativo e provavelmente não o escutaria. Irritado com a ineficiência do senhor Choksi, Prabhupada exigiu uma entrevista pessoal. Ela foi concedida e Prabhupada, com seus cabelos grisalhos, apresentou resolutamente seu enfático pedido. Por favor, dê-me um bilhete. Sumati Morarji estava preocupada. Swami, o senhor é tão idoso, o senhor está aceitando esta responsabilidade. O senhor acha que está tudo bem? Não, assegurou-lhe, erguendo sua mão num gesto que serviria para reconfortar uma filha receosa. Está tudo bem. Mas o senhor sabe que meus secretários pensam. Eles dizem, o Swami irá morrer lá. Prabhupada fez uma expressão como que para repelir um rumor tolo e voltou a insistir que ela lhe desse um bilhete. Tudo bem, disse ela, consiga o seu formulário P e darei um jeito de enviá-lo em nosso navio. Prabhupada abriu um sorriso brilhante e cheio de alegria, deixou o escritório dela enquanto os seus escreventes, espantados e céticos, viam-no passar.
Seguindo as instruções da senhora Morarji, o secretário fez os arranjos finais. Como o Prabhupada não possuía roupas quentes, o senhor Choksi levou para comprar uma jaqueta de lã e outras roupas de lã. A pedido de Prabhupada, o senhor Choksi imprimiu 500 cópias de um pequeno panfleto contendo os 8 versos escritos pelo senhor Chaitanya e um anúncio sobre o Srimad Bhagavatam. A senhora Morarji reservou-lhe um lugar num de seus navios, o Jaladuta, que partiria de Calcutá em 13 de agosto. Ela certificara-se de que ele viajaria no navio cujo capitão compreendesse as necessidades de um vegetariano e de um brahmana, e disse ao capitão do Jaladuta, Arun Pandita, que carregasse um maior suprimento de frutas e legumes para o Swami. Nos 2 últimos dias em que Prabhupada permaneceu em Bombaim, o senhor Choksi esteve com ele, recolhendo os panfletos na gráfica, adquirindo roupas e levando-o no carro à estação para pegar o trem com destino a Calcutá. Poucos dias antes da partida do Jaladuta, Bhaktivedanta Swami chegou a Calcutá. Embora tivesse vivido grande parte de sua vida na cidade, agora não havia nenhum lugar onde ele pudesse ficar. Isso aconteceu exatamente como escrevera em seu Vrindavana Bhajana. Tenho minha esposa, filhos, netos, tudo, mas não possuo dinheiro algum. Logo eles são uma glória infrutífera. Embora nesta mesmíssima cidade Prabhupada tenha sido criado com muito carinho, quando ainda era criança, esses dias foram-se para sempre. Ficou na casa de um conhecido distante e um dia antes de sua partida viajou para a vizinha cidade de Mayapur para visitar o túmulo Samadhi de Srila Bhaktisiddhanta. Então, Prabhupada voltou para Calcutá, ele estava pronto. Ele tinha apenas uma mala, um guarda-chuva e um suprimento de cereais secos. Não sabia o que encontraria para comer nos Estados Unidos, talvez houvesse apenas carne. Nesse caso, estava preparado para sobreviver com batatas cozidas e o cereal que carregava consigo. Sua principal bagagem, vários baús com seus livros, estava sendo despachada separadamente pelo cargueiro da East India. 200 coleções de 3 volumes. O simples fato de pensar nos livros trazia-lhe muita confiança. Ao chegar o dia de sua partida, necessitava dessa confiança. Estava fazendo uma importante ruptura com sua vida anterior e já era idoso. Estava indo para um país desconhecido e provavelmente hostil. Uma coisa era ser pobre e desconhecido na Índia. Mesmo nestes dias de Kali Yuga, quando os líderes da Índia estavam rejeitando a cultura da Índia e imitando o Ocidente, mesmo assim era a Índia. Ainda havia resquícios da civilização védica. Prabhupada fora capaz de ver milionários, governadores, o primeiro-ministro, bastando apresentar-se em suas portas e aguardar. Um sannyasi era respeitado, o Srimad Bhagavatam era respeitado. No entanto, nos Estados Unidos seria diferente. Ele não seria ninguém, um simples estrangeiro. E não havia tradição alguma que cultuava os homens santos, nenhum templo e nenhum ashrama gratuito. Mas quando Prabhupada pensava nos livros que estava trazendo, conhecimento transcendental em inglês ganhava confiança.
ao encontrar-se com alguém nos Estados Unidos, dar-lhe-ia um volante, Srimad Bhagavatam, a mensagem da paz e boa vontade transmitida pela Índia. Era 13 de agosto, apenas poucos dias antes do Janmashtami, o dia de aniversário do aparecimento do Senhor Krishna. Durante estes últimos anos, ele passara o Janmashtami em Vrindavana. Muitos residentes de Vrindavana jamais saíam de lá, eram idosos e viviam em paz em Vrindavana. Bhaktivedanta Swami também receava morrer longe de Vrindavana. Esta era a razão pela qual todos os homens santos e viúvas Vaishnavas haviam jurado que não partiriam, nem sequer para Mathura, porque morrer em Vrindavana era a perfeição da vida. E era tradição hindu que um sannyasi não deveria cruzar o oceano e ir para a terra dos mlechas, os comedores de carne. Mas além de tudo isso, estava o desejo de Bhaktisiddhanta Sarasvati, e seu desejo não era diferente do desejo do Senhor Krishna. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu predissera que o canto de Hare Krishna seria conhecido em cada cidade e lugarejo do mundo. Prabhupada tomou um táxi até o porto de Calcutá, carregando consigo sua bagagem, um guarda-chuva e uma cópia do Chaitanya Charitamrita escrito em Bengali, que pretendia ler durante a travessia. Daria um jeito de cozinhar a bordo. Caso contrário, passaria fome. Tudo o que Krishna desejasse, ele conferiu seus papéis essenciais, bilhete de passagem, passaporte, visto, formulário P, endereço de seu patrocinador. Finalmente chegara a hora. Como Prabhupada mais tarde recordaria frequentemente, saí do país com grande dificuldade. De uma forma ou outra, pela graça de Krishna, saí para que pudesse propagar o movimento da consciência de Krishna por todo o mundo. Por outro lado, permanecer na Índia não foi possível. Eu quis iniciar o movimento na Índia, mas não fui nem um pouco estimulado. O navio cargueiro, negro, pequeno e desgastado, estava ancorado na beira do cais, e uma escada dava acesso ao convés do navio. Os marinheiros mercantes indianos lançaram olhares curiosos em direção ao idoso homem santo vestido com roupas alaranjadas, que dirigiu as últimas palavras ao seu companheiro no táxi e depois caminhou determinadamente rumo ao barco. Então aqui, essas palavras nessa segunda parte da palestra da vida inicial de Srila Prabhupada, até o momento em que ele partiu para os Estados Unidos a bordo do navio Jaladuta, enfrentando assim tantas dificuldades, tantas ansiedades para conseguir fazer esse trabalho maravilhoso de espiritualizar a humanidade sob o desejo de seu mestre espiritual. Podemos ver assim, ouvindo essas palavras assim, a gente vai poder dar muito mais valor à missão dessa pessoa maravilhosa que, se não tivesse vindo para o Ocidente, apesar de enfrentar tantas dificuldades na Índia, temos que nos sentir muito gratos à sua influência, à sua persistência, tolerância, e também entender que os arranjos do Senhor Krishna são muito misteriosos, assim como ele vai conduzindo o Srila Prabhupada em meio a tantas dificuldades, assim, parece um treinamento, uma prova para ver a perseverança de um devoto puro. Então Prabhupada era teimoso,
em pregar a consciência de Krishna, e isso aí nada mais é do que uma demonstração nata da misericórdia de um devoto puro. Devoto puro, quando ele atinge esse padrão de servidão a Krishna, o seu único desejo é iluminar as pessoas. E Prabhupada não mediu esforços, né, para manter esse conhecimento, para reviver essa luz da sabedoria espiritual através do pedido de seu guru Bhaktisiddhanta Sarasvati, enfrentando assim a Maya, todas as condições adversas. Ele nos deu o exemplo de quando você quer realmente estabelecer a consciência de Krishna, a potência de Krishna vai estar do lado da pessoa que realmente é sincera nesse desejo. Então que todos nós possamos assim pegar esse Jaladuta do coração e levar essa mensagem que Prabhupada tão bondosamente, né, essa mensagem do Senhor Chaitanya, de Srila Prabhupada, que ele deixou aqui para a gente, possamos realmente, em gratidão e reverências aos pés de lótus de Prabhupada, cujo aparecimento está sendo comemorado aqui no dia de hoje, possamos levar essas bênçãos de luz ao maior número de pessoas, mostrando que o trabalho deve ser assim, feito com determinação. Krishna por trás vai fazer os arranjos necessários e vai tirar todos os obstáculos. E no caso de Srila Prabhupada, que era um enviado especial, assim, Krishna deu aquela misericórdia especial e tirou tudo, família, negócios, amigos, ajuda de outros devotos que poderiam se aproveitar da situação de sucesso de Prabhupada. Assim, Krishna deixou Prabhupada completamente sozinho, meio, entre aspas, assim, desamparado, mas Prabhupada tinha aquela teimosia, aquela confiança absoluta de que sua missão era espalhar os nomes, né, de Krishna aqui no Ocidente, trazendo então toda essa satisfação que podemos sentir hoje ao absorver o conhecimento de Krishna e cantar o seu santo nome. De modo que Srila Prabhupada realmente é muito querido ao Senhor Krishna nesse sentido de ter se rendido a seus pés de lótus com total fé e entusiasmo, e por isso, sabendo das dificuldades de toda a sua história, isso se torna mais relevante na nossa adoração e na comemoração especial do dia de hoje e de todos os dias, né, quando acordamos, devemos cantar o santo, né, o nome, o verso de Srila Prabhupada, entendendo que a missão dele é a nossa missão. Prabhupada veio dar esse exemplo de Chaitanya Mahaprabhu, de Krishna, de Radharani, mostrando que a missão maior do ser humano, imbuído dessa potência espiritual que Krishna vai revelando em nosso coração, é simplesmente pregar a mensagem de Deus, o processo espiritual, e iluminar todo mundo à nossa volta, assim, com muito respeito, né, muita tolerância, muita humildade, conforme nos ensinou o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e cantemos assim o santo nome de Krishna com muito vigor para o nosso próprio autoaperfeiçoamento e purificação da mente. Assim vamos estar preparados para essa boa batalha aqui de Kurukshetra do mundo material, e com certeza, conforme a promessa de Krishna, nós já somos vitoriosos. Então, onde está Krishna, a opulência, né? Moralidade, vitória, assim. Então, todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribo.